Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 26 de abril, nós estamos no segundo dia da Assembleia Geral da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Por isso pedimos que intensifique as orações por esta Assembleia, porque é a primeira parte da Assembleia. Nós faremos a Assembleia em duas partes, a segunda parte será em agosto. Tratamos todos os assuntos importantes da Igreja e do país. Por que da Igreja e do país? Porque a Igreja está aqui, está num chão concreto do nosso país, das nossas regiões, das nossas dioceses. Então, os bispos refletimos a atuação da Igreja nesse lugar concreto que é o Brasil. Hoje eu vou iniciar uma série de encontros sobre a doutrina social da Igreja. E vou trazer vários documentos importantes da doutrina social da Igreja. O que é e qual o objetivo da doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja Católica é um conjunto de princípios, de critérios e de diretrizes de ação, com o objetivo de interpretar as realidades sociais, culturais, econômicas e políticas, determinando sua conformidade ou inconformidade com os ensinamentos do Evangelho sobre a pessoa humana e sua vocação terrena. Algumas pessoas dizem assim: a Igreja não deveria meter-se em política. Não é disso que se trata. Quando a Igreja fala das realidades do mundo, do nosso tempo, no fundo ela está trazendo o Evangelho. Jesus tocava as questões mais fortes do seu tempo, da sociedade, e era por isso que ele incomodava. Jesus não foi parar na cruz por acaso. Ele foi parar na cruz porque ele dizia a verdade. Ele chamava a atenção dos líderes religiosos e políticos do seu tempo. Ele defendia a dignidade da pessoa humana. Então, ele incomodou. A Igreja, já com o seu Evangelho, muitas vezes incomoda, porque o Evangelho, ele nos faz sair do nosso comodismo. Ele nos questiona profundamente, ele nos faz pensar a nossa caminhada, o nosso ser e estar no mundo. Mas, além do Evangelho, nós temos a doutrina social da Igreja. Ela traz para nós os princípios do Evangelho que nos ajudam a viver esse Evangelho. Ela tem 5 princípios maiores, a doutrina social da Igreja. O princípio da destinação universal dos bens, ou seja, os bens são para todos, porque Deus criou para todos. Não pode ser reservados apenas a alguns poucos privilegiados. O segundo princípio é o princípio da solidariedade, ou seja, a importância de nós sermos solidários uns com os outros, de nós nos ajudarmos mutuamente. O terceiro princípio é o princípio do bem comum. Por isso que a Igreja defende essa política do bem comum, ou seja, que todos tenham direitos, que todos tenham acessos a tudo aquilo que é bom e digno para o ser humano. Então a política que a Igreja faz é essa, a política do bem comum, ou seja, que todos tenham as mesmas oportunidades. Depois, um outro princípio da dignidade da pessoa humana. Nós defendemos tudo aquilo que é criado por Deus. E a pessoa humana, ela está no centro não porque ela seja mais importante que todo o restante da criação, mas é porque Deus deu ao ser humano capacidades, deu a inteligência, deu a capacidade de mudar as coisas, de transformar e de cuidar de toda a criação. O ser humano não é dono, mas ele cuida. Para isso, Deus o colocou, deu a ele essa responsabilidade. E o quinto princípio é uma palavra que parece um pouco difícil, mas nós vamos nos acostumar a ela. É o princípio da subsidiariedade. Ou seja, cada um de nós tem a sua responsabilidade, tem dons diferentes e todos nós precisamos colocar esses dons a serviço. Então, esse princípio nos ajuda que nós não podemos centralizar as coisas em nós, em qualquer situação.
mas nós devemos repartir as responsabilidades. Cada um deve fazer a sua parte. As encíclicas sociais, que recebem normalmente o nome das suas primeiras palavras. As primeiras palavras que começam um documento, esse é o nome do documento. Elas são cartas circulares, pontifícias, de caráter dogmático ou doutrinário, visando fixar a posição da Igreja, seja no campo teológico ou social, traçando normas de conduta para os fiéis. E essas normas, para o cientista social, devem ser objeto de acurado estudo. É claro, quando um Papa lança uma doutrina social, ele teve um grupo de pessoas especializadas, de cientistas, de professores, de pessoas do mundo acadêmico que pesquisaram, que formularam questões e depois o Papa vai assumir aquele texto e vai assinar. Claro que o Papa não tem possibilidade, não tem nem tempo de redigir sozinho documentos. Ele propõe o tema, busca especialistas, eles estudam, pesquisam, escrevem o tema, o Papa corrige e depois lança um documento. Eu vou citar apenas alguns documentos da doutrina social da Igreja mais importantes. O Papa Leão XIII trouxe o documento Rerum Novarum, que significa das coisas novas, sobre a situação dos trabalhadores. Nessa encíclica social, ele critica os materialismos comunista e capitalista. Essa encíclica é do ano 1891. Depois, o Papa Pio XI trouxe o documento 40º ano sobre a reconstrução da ordem social em 1931. Esse documento era quando completava 40 anos daquela encíclica primeira Rerum Novarum. Depois, o Papa João Paulo XXIII trouxe o documento Mater et Magistra, que significa mãe e mestra. É sobre o cristianismo e o progresso social. E também um documento Pax in Terris, ou seja, paz na terra, em 1963. Depois o Concílio Vaticano II, que foi esse grande acontecimento da Igreja entre os anos 1962 e 65, um dos seus documentos chamado Gaudium et Spes, ou seja, Alegria e Esperança, sobre a Igreja no mundo atual. É um outro documento muito forte da Igreja, um documento social. Depois o Papa Paulo VI trouxe vários documentos, Populorium Progresso, que é sobre o progresso dos povos. Depois trouxe Evangelii Nunciandi, sobre o Evangelho a ser anunciado, a respeito da evangelização no mundo atual, entre outros. O Papa São João Paulo II também trouxe vários documentos sociais. Entre eles, eu gostaria de citar Laborem Exercens, sobre o trabalho humano, entre muitos outros. O Papa Bento XVI teve pouco tempo de pontificado, mas ele trouxe o documento Deus Caritas Est. E o Papa João Paulo II trouxe esse belíssimo documento Laudato Si, Louvado Sejas, que está da criação, do cuidado da casa comum. E por último, o documento Fratelli Tutti, que significa todos somos irmãos e irmãs, que fala sobre a amizade social, sobre a fraternidade universal. Para terminar, eu queria dizer assim que o Papa Francisco ele tem insistido em seu pontificado, coerente com seu testemunho de vida, na prática de um modelo de igreja que lança a igreja para fora de si mesma e supera aquela lógica de uma igreja voltada para si, que ele chama de autorreferente. A igreja em saída é a base programática do pontificado de Francisco. É aquela que vai em direção ao mundo e às pessoas, particularmente aos mais fragilizados e vulneráveis. Por isso que são tão importantes os documentos da doutrina social da Igreja. Rezemos pela Igreja, pela nossa Igreja, para que nós sejamos Igreja e saibamos traduzir o Evangelho através dessas cartas, dessas encíclicas tão importantes para os dias de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor,
com Dom Luiz Fernando Lisboa.